Vamos ter a nossa Bíblia à mão, se você puder. Se não, relaxe, eu faço a leitura aqui para você, ou abra aí o aplicativo do seu celular e vamos ler a palavra do Senhor, que hoje nos alimentará lá no livro de Êxodo capítulo 14, dos versos de 1 ao 15, tá? Êxodo capítulo 14, dos versos de 1 ao 15, ok? Então, esse é um momento da vida do povo de Deus, certo? Em que Deus anuncia a ruína dos egípcios, olha só, certo? Momento de notícia ruim, né? Então hoje pela manhã a gente ficou assim, né? Recebendo uma notícia ruim, né? Meu pequeno Samuel, né? Meu pequeno Samuel, sempre será pequeno, né? Tá mais alto que eu, mais forte do que eu, 1,80 m, uma lapa de rapaz, um homem, né? Já de barba, meu Deus do céu, mas é meu menino, meu pequeno, pois é. Samuel com Covid, pois é. Aí você vai entender um pouquinho do assunto hoje, porque o assunto hoje é quando a gente não enxerga a solução, tá certo? Vamos lá. Então, olha como é que a palavra de Deus nos fala aqui em Êxodo capítulo 14, a partir do verso 1 até o 15º. Acompanhe comigo, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Moisés, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Verso 3 agora. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os cercou, os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isto? Por que foi que a gente fez isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Verso 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Verso 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não tenham medo, estai quietos e vejam o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Verso 14. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. E encerra no verso 15, dizendo assim: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Meu irmão, minha irmã, entendeu a leitura? Vamos lá. Deus comunicou tudo que ia fazer e disse as coisas que iriam acontecer. Só que quando a coisa vai acontecendo ao vivo, muita gente duvidou.
O povo saiu, olha, veja bem, todo mundo já conhece a história da saída do povo de Israel do Egito. Deus levou Moisés ao faraó, e lá diante do faraó a ordem do Senhor foi essa: deixa ir o meu povo. Você já conhece a história, o faraó amarrou para lá, amarrou para cá, disse que ia, depois disse que não ia, entre esse vai, esse puxa, estica, vai ou não vai, resultado, vieram as pragas sobre o Egito, e você já conhece a história. Depois daquelas pragas todas, a última delas foi uma praga extremamente simbólica, porque pelo sacrifício de um cordeiro macho, sem defeito, cujo sangue colocado às vergas da madeira da porta, livrou a casa, livrou o lar de cada um do povo de Israel. De certa forma, prefigurando o sacrifício de Cristo, cujo sangue vertido na madeira da cruz, livrou gente feito eu e você da morte. E aí, enfim, a história você viu aí. Os egípcios deixaram o povo de Israel, e a gente lê lá no texto que os egípcios já não aguentavam mais, porque eles ali já estavam celebrando o enterro, o sepultamento dos seus primogênitos. Veja, você imagina lá, praticamente em cada lar egípcio estava tendo um velório. E quando eles perceberam que não tinham mais forças, e olha, quando a gente estuda isso lá na teologia, só para você saber, curiosidade, Deus deu na cabeça de cada uma dessas divindades egípcias, para que eles soubessem que nenhum dos deuses egípcios podiam fazer absolutamente nada por eles. Quando eles chegaram à exaustão, não tinham mais ao que recorrer, eles deram riquezas para os judeus irem embora. Vão embora, tome, leve embora. Vocês agora, a gente é que quer que vocês vão embora. Só que depois que eles fossem embora, Faraó de novo. Por que a gente deixou de novo? Deus deixou o coração do Faraó se endurecer. Eles foram atrás do povo de Israel, e diz aqui esse trecho que a gente leu, desse momento do encontro, em que o povo de Israel olhou para trás e percebeu as centenas de bigas de cavalos. Já assistiu aquele filme Ben-Hur? Pois é, você imagina aquelas bigas, certo? Com os cavalos à frente, os cavaleiros armados até os dentes, perseguindo o povo, atrás do povo, dizendo, vou lhe pegar. Pois é. Então o povo de Israel olhou para aquela situação e disse assim, disse aqui no verso 14, né? Os filhos de Israel levantaram os olhos e os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 10. E aí, enfim, a história você sabe, certo? E Moisés então disse a eles, se aquietem, porque Deus fará algo extraordinário, e os egípcios que vocês hoje estão vendo, os egípcios dos quais hoje vocês estão morrendo de medo, logo, logo vocês não vão ver nunca mais, para sempre, nunca mais os verão. Veja só. Aí, assim, a ordem de Deus é unicamente essa. Estão perguntando o quê? Estão falando mais o quê? Continuem marchando, não parem. Meu irmão, minha irmã, eu quero aqui de uma forma bem objetiva fazer uma pequena reflexão, eu tenho certeza que saudável, para abençoar a sua vida. Escuta aqui, você já passou por situações assim, em que você olha para um lado, olha para o outro e não vê solução aparente? Eu hoje estou vivendo uma situação como essa. Hoje eu estou com um filho com Covid, o meu filho mais novo, muito amado, meu filho querido Samuel, que contraiu Covid positivo, olha, e lá onde ele foi fazer o teste, né, parabéns aí ao governo do estado, louvado seja Deus, foi feito o exame, o primeiro exame deu positivo, e quando ele dá positivo, eles fazem um segundo exame para verificar se essa positividade não é um falso positivo, ou seja, ele está com Covid, veja. E moçada, vocês não sabem, mas esse meu menino é o que menos sai aqui em casa. Já viu o jovem que não gosta lá muito de ir para shopping? Ele é um desses, ele gosta de ir para o shopping, mas ele não é louco, não morre de amores para ir para shopping center, não. Eu sou um pouquinho como ele também. Muitas vezes a galera aqui em casa fazia assim, olha, vamos lá no shopping, hoje é dia de pouca gente, vamos lá, a gente toma um sorvete, come uma pizza. Eu dizia, não, vá, eu fico por aqui. E Samuel, queridos, ele é desses assim, não estou afim de ir não, certo? Quando vocês estiverem vindo de lá para cá, tragam um pedaço de pizza para mim, eu já fico feliz. Então, Samuel é desses que quase não sai de casa. Minha sogra mesmo aqui em casa observa, diz assim, olha, o máximo que eu vejo ele sair de casa é ele descer aqui da porta da gente até a portaria do prédio para receber alguma coisa
certo? E olha lá na portaria, tem lá que muitos prédios adotaram hoje, né? Um balcão onde a pessoa deixa lá a encomenda, você tem um negócio de álcool desse tamanho para você sacudir álcool para tudo que é lado, e enfim, irmãos, até agora não aconteceu nada, e isso é o máximo em geral que o Samuel faz quando sai de casa, certo? Quando sai de casa assim, né? Sai da porta da minha casa para a porta do meu prédio, certo? E quase não sai, mas a Covid chegou. A Covid entrou na minha casa novamente, e a gente tomando, irmãos, acreditem, um mundo de cuidado, sobretudo agora que minha sogra de 84 anos tem passado dias conosco aqui. E ela cheia de comorbidades, certo? É cardíaca, é asmática, é idosa, meu Deus do céu. E eu também sou pré-diabético, certo? Não sou tão idoso, estou com 57, pois é, certo? Mas também sou um pouco asmático. E enfim, como é que a gente faz? A gente olha para um lado, olha para o outro e não vê solução aparente. Não tem amigo a quem eu possa recorrer, porque eu sei que você está assistindo a gente. Se eu falar aqui dos meus amigos queridos, dos quais eu já citei lá no começo da live hoje, se eu falar com o meu Dirceuzão, eu sei que o Dirceuzão corre para cá. Se eu falar com o Ivaldo Barata, ele vai correr para cá. Eu vou te pegar aí agora, vou resolver o teu problema, mas não adianta. Eu não tenho, né? Eu tenho amigos extraordinários, tem pessoas extraordinárias que torcem por nós, mas irmãos, diante de uma situação como essa, eu não tenho, literalmente, eu não tenho eu não tenho ferramentas, eu não sei o que fazer. Porque há momentos em que, de fato, não adianta você pedir ajuda de ninguém. A gente, quando entrou em casa hoje, como é que a gente vai montar as coisas em casa para deixá-lo isolado? E a gente perguntando, será que nós também que passamos a semana toda com ele aqui, certo? A gente também deveria estar isolado. E se todo mundo se isolar, cada um num quarto, fica como? Como é que fica a casa? Como é que faz? Como é que a gente resolve o dia da gente? Porque a nossa secretária também está dias afastada, porque também passou por um momento de sintoma. E enfim, vocês imaginam a situação. A gente olha para um lado para o outro e a gente diz assim, olha para as cercanias e não vê exatamente uma solução chegando. Sabe o que a gente tem que fazer, irmãos? Vou dizer a você, que a gente fica se perguntando, vou fazer o quê? Como é que eu devo agir nesse momento? Certo? Por mais que eu tenha pessoas extraordinárias que podem me ajudar no que eu for, aonde eu achar útil, mas não tem como. O negócio, sabe qual é? É recorrer a Deus. E aí eu quero, de forma bem objetiva, orientar você, porque eu também estou precisando dessa orientação. Essa palavra bate primeiro em mim para depois chegar em você. Como é que eu faço para que isso aconteça na prática? Certo? Eu preciso fazer como o povo de Israel fez, é recorrer a Deus. Tá certo? E como é que a gente faz isso? Daquilo que a palavra fala lá no Salmo 51, verso 17, diz assim, os sacrifícios para Deus são o quê? Um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Senhor. Meu irmão, minha irmã, se você está passando por uma situação qualquer em que você não está vendo solução aparente, em qualquer área da sua vida, a única coisa que você precisa é um coração quebrantado diante de Deus. Sabe o que é isso? É você perceber o quanto você é inerte, é você perceber o quanto o seu poder, olha, você pode ser a pessoa mais poderosa do país, você pode ser o homem mais rico do mundo, todo o seu dinheiro, toda a sua sabedoria, todos os diplomas, todas as suas ferramentas como pessoa dinâmica, como uma pessoa multitarefas e tudo isso, se você juntar tudo isso, misturar tudo num bolo extraordinário, nada disso você vai encontrar, em nada disso você vai encontrar a solução. E se isso acontecer, você quando reconhece que tudo isso não vai adiantar nada, você está com o coração pronto e dizer assim, Senhor, eu sei de todas as ferramentas que eu tenho, eu sei de tudo que eu angariei, eu sei de tudo que eu somei na minha caminhada, eu sei de todos os meus diplomas, eu sei o quanto eu sou bom nesse negócio, mas nada do que eu tenho hoje resolve a minha situação. Senhor, eu preciso de Ti. Amém. É o que você precisa, certo? Porque Deus não despreza um coração quebrantado. E isso é suficiente. Então,
Quais são as atitudes que a gente vai tomar diante desses problemas que a gente diz assim, que a gente chama de problemas impossíveis, porque lembra-se do tema da nossa conversa? Quando não vemos a solução, não é o seguinte, ou quando nós não temos a solução, porque quando nós não temos e nós não vemos, o problema não é com Deus, é conosco. Sabe por quê? Porque a Bíblia é clara lá em Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Amém? Então, se para Deus nada é impossível, a gente vai aqui hoje conversar sobre as primeiras duas atitudes práticas para a gente dar o passo na direção certa. Primeira atitude prática, está lá baseado no verso 14 da nossa leitura, no verso 10 da nossa leitura, de Êxodo 14, diz assim: e aproximando-se o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. E aí a parte que nos cabe aqui, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Essa é a tua primeira atitude, meu irmão, minha irmã. Clame. Clame. Entendeu como é que é? Clame. Ah, como é que eu clamo, pastor? Meu irmão, na hora de você pedir socorro, é assim que você vai fazer. Como é que você vai fazer? Não sei. Uns choram, outros dobram os joelhos, não importa. Uns se deitam na cama e vão pensar na vida. Clame do seu jeito. Não existe uma maneira, não existe certo? Como diz nosso querido Dom Alexandre Ximenes, não tem uma maneira coreográfica inventadinha, não tem posição certinha não, meu velho. Viu, minha irmã? Tem não. Não tem palavra, não tem frasezinha, não tem um abracadabra de nada desse negócio não. É clamar aí do seu jeito. A palavra é essa, clame. Essa é a tua primeira atitude, você tem que clamar a Deus. Agora, clamar com sinceridade, tá certo? Porque não adianta. Se não tem frase certa, se não tem posiçãozinha certa, se não tem, certo? Se não tem nenhum K-popzinho para fazer dancinha bonitinha, meu velho, viu, minha irmã? Se não tem, então faça aí do seu jeitinho. Por quê? Porque Deus conhece a tua sinceridade. Não é a coreografia que vai chamar a atenção de Deus. Sabe o que é que vai chamar a atenção de Deus? É de fato um coração quebrantado. É você dizer assim, Senhor, eu preciso, tá certo? Se a adversidade é grande, se o teu problema é grande, porque hoje eu estou diante de uma situação que eu não posso mandar numa virose que está lá no corpo do meu filho, ele está tomando remédio, tá, mas como é que a coisa está acontecendo? Eu não sei. Não está nas minhas mãos. Aliás, nada está nas minhas mãos. Eu sou médico veterinário, não posso nem ajudar. E ainda que eu pudesse, com o meu pouco conhecimento da medicina, eu não tenho ferramentas para resolver isso. Então eu olho para toda essa situação e a única coisa que eu posso fazer é literalmente clamar. Se o problema é grande, se a dificuldade é enorme, uma coisa eu preciso saber, e você já sabe também comigo, Deus é muito, mas infinitamente maior do que o problema que você está enfrentando. O que eu preciso, a única coisa é deixar o meu coração ser invadido por uma certeza que invadiu o coração do salmista, lá do Salmo 50. Quando o salmista diz lá no verso 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O salmista do Salmo 121 diz lá no verso 2, olho para os montes, de onde me virá o socorro? Foi esse sentimento que ele teve. Olhou ao redor, certo? E diz assim, eu olho para todo lado e o meu socorro vem de onde? Olha, meu irmão, minha irmã, se você não tem forças para caminhar, se você ainda não encontra em você força suficiente para reagir, saiba de uma coisa, Deus vai dar a você a força que você precisa, amém? Porque é isso que eu estou fazendo hoje. Senhor, vem cá, eu tenho dito às pessoas, estou me plugando no céu o tempo todo, porque aqui e acolá a gente tem hora que a bateria da gente parece que vai pifar de uma vez e não vai recarregar nunca mais. É tanta recarga que eu digo, Senhor, minha bateria está cansando, vem cá, e o Papai do Céu vai lá e dá um renovo e faz ela ficar nova, louvado seja o nome do Senhor. E se você não tem forças, se você não encontra ferramenta suficiente, deixa eu te ajudar, meu velho, viu, minha irmã? Sossegue, porque Deus vai dar a você a força que você precisa. Clame a Deus e o Espírito Santo de Deus vai te ajudar a clamar. Paulo, quando escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8, exatamente aquela carta para levar até eles um pouco do consolo, ele disse, irmãos, da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos, olha o que ele diz, irmãos, nós não sabemos
como é que a gente deve pedir. Não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, minha irmã, descansa o coração, porque as palavras que te faltam, o Espírito de Deus te ajuda, e te ajuda para valer, amém? Então, o primeiro grande segredo para você sair do atoleiro, desse atoleiro em que olha para um lado, olha para o outro e não vê a solução, e não sabe para que lado você vai, certo? É clamar na certeza de que, ainda que o teu coração fique duvidoso se vai encontrar o caminho certo ou não, descansa. Deus está cuidando da tua caminhada, Deus está cuidando do teu vigor. E aí vale aquela palavra quando diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Por quê? Porque a minha força, a sua força não vem de você, vem de Deus. Hoje eu não sei a realidade, eu não sei se eu estou com Covid hoje. Eu estou sentindo um arranhadozinho de leve na garganta, que eu não tenho lá muita certeza se ele é do ar-condicionado que eu durmo durante a noite, ou se já de repente é alguma coisa acontecendo aqui, eu não sei. Não estou reclamando não, tá certo? Meu filho teve febre altíssima, ele passou uns 2 dias aqui, uns 3 dias essa semana, e a febre era 38,5, 39, 38, 39, 38, 39, quase não baixar. Quando baixou um momentinho para 37, eu digo, tá baixando, graças a Deus. De tarde foi para 38 e lá vai pancada, eu digo, meu Deus do céu, vai baixar uma hora, toma aqui vitamina e tal, e graças a Deus ele se alimentando, tinha consciência de precisar se alimentar bem, mas enfim, é assim que a coisa acontece. A gente olha para um lado, olha para o outro e diz assim, Senhor, eu não tenho controle sobre isso, mas se eu clamar a Ti, eu tenho a certeza de que, como diz a palavra, clama a mim e eu te responderei, certo? E meu irmão, minha irmã, descanse. Não sei o tamanho da tua situação, não sei o tamanho da tua bronca, não sei o tamanho do monstro que você vai ter que enfrentar, mas numa coisa fique certa, de que Deus é infinitamente maior do que qualquer problema que você esteja enfrentando ou vai enfrentar, amém? E aí a segunda atitude, onde a gente hoje vai parar a nossa reflexão, certo? E na próxima quarta a gente termina. Então, já sabe a primeira, clame, certo? E a segunda atitude tá lá na palavra do Senhor, certo? Onde diz o seguinte, no amor não há medo, antes o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Meu irmão, minha irmã, escuta aqui, ó. O pânico diante das situações em que você não vê solução, ele embaça a nossa visão. Sabe o que significa isso? Que você pode até subir no monte, olhar do lado, mas se você subir em pânico, muitas vezes a solução está ali, bem à vista, mas você não enxerga. O pânico embaça a visão e o pior, ele embaça a visão, e se você tiver com uma visão embaçada por conta do nervosismo excessivo, por conta do pânico, dessa falta de controle emocional, por conta dessa falta de controle geral, certo? Você não vai saber quais são as ferramentas que você precisa lançar para enfrentar a situação. Às vezes tua caixa de ferramenta está toda lá, Papai do Céu botou um mundo de ferramentas extraordinárias bem ali à sua disposição, mas você não consegue enxergar. Por quê? Porque o pânico está dominando o seu coração. Eu não posso, por mais que eu saiba que daqui dentro da minha casa tem uma pessoa doente, olha, tanto tempo a gente batalhando para que isso não chegasse na minha casa, chegou, minha esposa pegou, isso já faz muitos e muitos meses atrás, e a gente achou que ia passar por essa sem ter que passar por esse momento de novo. Estamos nós aqui. Isso mostra, queridos, muito claramente que ninguém é blindado contra isso não. Alô? Certo? Pastor também sofre com isso. Pastor também leva suas pauladas com isso, viu, minha gente? Cuide dos seus pastores. Cuide das pessoas que oram por você. Zele pela vida, pela saúde dos seus pastores. Entende? É por isso que eu estou o tempo todo lidando com essas situações e intercedendo muito pela vida dos meus pastores queridos.
Então a atitude agora qual é? É você controlar o seu medo. Viu, querido? Viu, querida? Clame a Deus e controle o seu medo. Não permita que o pânico tome conta do seu coração. Porque uma outra coisa muito importante, a gente não pode deixar de passar aqui, é o seguinte, é que o medo excessivo vai te afastar da fé. O medo excessivo, olha, vamos lá, moçada, escuta aqui, eu não estou aqui dizendo assim, olha, nós que somos o povo de Deus não podemos ter medo de nada, para com isso, meu velho. Vamos lá, tem um mundo de coisas e eu já perdi até a conta, nem sei contar quantas, tem um mundo de coisas que eu tenho um pavor enorme, morro de medo, fazer o quê? Não significa que na hora da batalha eu vou correr, não. Mas o medo tem seu lado bom, claro que tem, o medo também tem seu lado bom. Por quê? Porque o medo nos traz certa prudência em certas situações, para você não ficar se achando que você é o maior, que você é o melhor, que você é o mais forte, que você é o mais poderoso. Meu irmão, você não é nada. Você é pó. Por melhores que sejam as suas ferramentas, por mais hábeis que sejam as suas habilidades, por mais ótimas que sejam as suas alternativas, certo? Você não é o todo-poderoso, não é a toda-poderosa, viu? Escuta lá. Então, se você tem tudo isso nas suas mãos, que, claro, são úteis, não estou dizendo para você jogar fora, não jogue fora as ferramentas que Deus deu a você, não. Tudo isso é para você usar, louvado seja Deus por isso. Mas você não pode deixar o medo te afastar da fé. O medo bom nos dá prudência. Para quê? Para você usar as suas ferramentas na hora certa, do jeito certo, para resolver o problema. Aí louvado seja Deus. Isso não tira de Deus. Isso não tira de Deus o mérito. Entende? Por quê? Porque Ele te ensinou a manusear. Ele deu saúde a você para você aprender. Ele criou as condições ideais para você na sua caminhada diária. Você chegou aqui como, meu irmão, minha irmã? Chegou aqui assim, apareceu de repente, puf, e apareceu pronta, certo? Ou você, quando nasceu lá, não sabia andar, não sabia falar, né, certo? Pronto. Então, aprendeu, já nasceu pronto? Não. Você chegou até aqui, como eu cheguei até aqui, 57 anos de idade, ainda estou aprendendo, tem um mundo de coisa que eu não sei nada. Um mundo de coisa na minha área específica. Eu estudei que sou médico veterinário, sou parasitologista, mestrado, doutorado, daqui a pouco eu estou fazendo meu pós-doc e eu sei, quanto mais eu ando para frente, mais eu percebo o quanto me faltam ferramentas extraordinárias que eu preciso aprender sobre elas. Mas o que eu sei fazer até hoje, louvado seja Deus, eu quero agradecer a Deus por tudo pelo que Ele fez em mim, pelo que Ele fez de mim. Então, por melhores que sejam as suas ferramentas, não tira de Deus o mérito. Mas não deixe que, mesmo sendo o medo bom, o bom medo que te dá prudência, você não pode permitir que o medo que te afasta da fé domine o seu coração, certo? Por quê? Porque no amor não há medo, tá certo? E aí eu quero aqui começar encerrando essa primeira parte da mensagem hoje, certo? No amor não há medo. E a Bíblia diz que Deus é amor, certo? Antes, o amor perfeito lança fora todo o medo, certo? Meu irmão, minha irmã, nós perdemos a concepção, nós perdemos a compreensão da fé que é gerada no amor, se a gente se deixar dominar pelo medo, amém? Então não se deixe dominar pelo medo. Hoje aqui na nossa casa a gente está preocupado, tá? Mas eu não posso deixar o medo me dominar. Não posso. A Covid entrou na minha casa de novo, pegou meu filho mais novo, está lá dentro e a gente cuidando dele. Queria estar lá abraçadinho com ele, não posso, não devo. Posso, mas não devo fazer, por uma questão apenas de prudência. Mas se for preciso, eu vou lá e me agarro com ele, é verdade. Estou o tempo todo ali, passando na portinha, saber dele, ele vez por outra sai do quarto, vem aqui, encher a garrafinha dele d'água, leva lá para frente, lá para dentro, e vamos lá. E o meu filho, como é que tá? Vamos preparar a comidinha.
A mãe está aqui, ó, preparando a comida lá, bota na bandejinha as coisas que ele gosta, amém? A gente está o tempo todo acompanhando de perto. Dá trabalho? Dá. Mas eu quero esse trabalho, tomar conta. Eu quero esse trabalho de viver esses dias com alegria, mas não posso deixar o medo me controlar. Meu irmão, minha irmã, a situação está difícil para você? Tem estado difícil? Lembre-se, você não é o Todo-Poderoso. Diante dessas situações, reconheça a sua insuficiência e clame a Deus. E não se deixe paralisar pelo medo. Controle o seu medo em nome de Jesus. Porque no amor não há medo. E aquele que nos ama, que antes que a gente fosse gerado na barriguinha da nossa mãe, ele nos amou. E aquele que nos amou até o fim continua conosco. Lembre-se, Jesus está conosco, amém? Então, sossegue. Domine o seu medo. E a situação haverá de melhorar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque nós podemos sim tomar atitudes práticas na direção da solução das situações. Muitos são os momentos na vida da gente em que a gente não consegue enxergar a solução na hora. Não é que ela não exista, mas muitas vezes até os nossos olhos não enxergam até o fim, porque a solução és tu, Senhor. E as coisas se resolvem não pelos nossos esforços, ainda que a gente tenha se esforçado muito, mas nós sabemos, como disse o apóstolo Paulo, nós sabemos que temos um tesouro em vasos de barro. E essas riquezas, todas elas são derramadas sobre as nossas vidas o tempo todo, e a gente vai se dando conta do quanto isso é real. No dia a dia que vivemos, nos dias que vencemos um após o outro. Portanto, nos abençoa, abençoa esse povo. E aos que hoje têm atravessado dias de incerteza, que o Teu Espírito Santo possa ministrar o coração e permitir que cada um, reconhecendo a sua própria insuficiência diante da vida, recorramos ao Senhor da vida, na certeza de que Ele é a fonte de todas as coisas e muito diz a palavra. Para esse Deus maravilhoso, nada é impossível. Que nós saiamos hoje daqui desse momento certos de que a gente pode controlar o nosso medo. Por uma razão bem simples, porque Tu estás conosco. Talvez isso fosse mais do que suficiente para que todo medo se dissipasse. Mas nós somos humanos, somos gente de carne e osso, não somos máquinas. Não é como quem programa. Então nos perdoa pelas nossas deficiências, pelas nossas fraquezas e arranca de nós esse medo que é gerado no Teu amor. Nós Te agradecemos por isso, no nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe.